graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nesta manhã de hoje. Eu quero dizer para vocês que eu vou tentar cumprir o tempo, mas ao mesmo tempo compartilhar com os irmãos que esse estudo é um estudo que Deus tem colocado no meu coração e testificado sobre a nossa vida, o nosso viver neste mundo e de como nós estamos diante da proposta e do propósito de Deus para nós. Nós não queremos que esse estudo seja para aqueles que não estão aqui ou para aqueles que não estão nos acompanhando pela internet, como muitas vezes nós somos tentados a achar e pensar, puxa vida, por que o meu vizinho não está ouvindo essa mensagem? Por que o meu primo não está aqui? Por que o meu parente, por que o meu irmão não está aqui ouvindo essa mensagem? Porque nós temos a tendência de achar que a mensagem é para o outro e não para nós. Mas com grande temor que eu quero dizer da importância desse estudo de hoje para a minha vida e para a vida de cada um de nós que está aqui, que estão também nos acompanhando pela internet e para aqueles que estarão ouvindo essa mensagem posteriormente através de downloads ou através do site da igreja ou através de CDs e DVDs, mas que seja uma mensagem que faça diferença nas nossas vidas, e por isso nós vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando por Tua misericórdia, pelo Teu amor, clamando para que o Senhor santifique o Teu santo nome no meio do Teu povo, Pai. Clamando para que o Senhor edifique a Tua igreja, Senhor, para que essa igreja faça diferença neste mundo. E clamando para que o Senhor revele a pessoa de Cristo, e que Cristo seja o tudo em nós. E é por Tua graça, e por Teu amor, e por meio da pessoa de Cristo é por quem nós oramos. Amém. A fé sem obras é morta. Gálatas 2, de 19 a 21, diz assim, vamos ler todos? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A confissão que o apóstolo Paulo faz nos versículos 19 e 20 do capítulo 2 de sua carta escrita aos Gálatas é importantíssima para o nosso entendimento em relação à vida regenerada e à sedimentação da nossa experiência de fé. Porém, o verso 21, com o qual não temos tanta intimidade, não é menos importante para o conhecimento da verdade e entendimento quanto ao viver pela justiça de Cristo, que se opera por meio da graça. Pois se assim não fosse, a justiça seria aplicada mediante a lei, e a verdade é que realmente teria Cristo morrido em vão. De que lei que nós estamos falando, que a palavra está falando? A lei da nossa justiça própria, a lei do nosso mérito, a lei naquilo que eu posso por mim mesmo. Se eu tivesse tido qualquer participação na minha salvação,
ou num processo da minha santidade, da minha santificação, logo teria Cristo morrido em vão. E nós vamos aqui adiante ler e aprender um pouco mais sobre isso. A convicção de pecado é o primeiro passo para uma nova experiência de vida. Essa nova vida que nós chamamos de vida regenerada, vida ressurreta, justificação por meio da morte e ressurreição em Jesus Cristo, que é o ponto-chave de todo o Evangelho, de toda a obra que Cristo veio fazer em nosso favor. Essa vida nova, que é a nossa salvação por meio da nossa inclusão na morte de Cristo, onde Cristo morreu e levou-nos a morrer juntamente com Ele, e na sua ressurreição nós ressurgimos e ressuscitamos juntamente com Ele em novidade de vida, em nova vida. Nós aprendemos pela palavra de Deus que essa nova vida não nos faz sair desse mundo e viver uma coisa diferente em outra dimensão, mas que nos deixa e permanece, e Deus permite que nós permaneçamos aqui neste mundo, para que a vida de Cristo em nós faça a diferença dentro do mundo. Deus não nos tira do mundo para que possamos ter uma vida de tranquilidade, de paz, que é o que todos nós almejamos, mas em outro lugar. Mas em meio à tribulação, em meio à vida de circunstâncias contrárias à nossa vontade, Deus permite que isso aconteça. Mas a diferença qual é? A diferença é que Cristo em nós, que por graça, faz com que nós vejamos a situação e as circunstâncias de forma diferente. Porque nós não estamos baseados na nossa força, no nosso poder, mas baseados, alicerçados no poder de Deus através da pessoa de Cristo em nós. Essa é a diferença. E entre os salvos é uma nova visão da cruz e da redenção consumada em Cristo Jesus. A vida que vivo agora na carne tem um olhar duplo, para o pecado do qual fui resgatado e para a obra de Cristo na cruz que me libertou dele. É como se nós estivéssemos dirigindo um carro, olhando pelo para-brisa à frente e ao mesmo tempo olhando pelo retrovisor aquilo que já aconteceu, aquilo que já passou. O salvo, ele tem uma visão dupla que é olhando para frente, olhando para o propósito de Deus na sua vida, mas sem deixar de lado a obra que foi feita em seu favor e a convicção do pecado do qual ele foi resgatado. Nós fomos libertos do pecado e não podemos nos esquecer disso, que é de onde nós viemos. Muitas vezes nós achamos que essa vida agora que nós temos na presença do Senhor é uma vida com a qual nós já nascemos com ela, nós sempre tivemos, porque nós esquecemos de onde nós fomos tirados. De onde nós viemos? Nós viemos da lama. Nós viemos das trevas. Mas Cristo nos transportou, tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Nós não podemos perder de vista essa obra na nossa vida. Não podemos esquecer a nossa origem. A nossa origem é de pecado, é de necessidade de Deus, da presença de Deus. A vida que vivo agora na carne tem um olhar duplo. Para o pecado do qual fui resgatado e para a obra de Cristo na cruz que me libertou dele. Por isso, Paulo nos recomenda em 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Morrendo a cada dia, a cada momento, para as circunstâncias, para as coisas do mundo, morrendo para o pecado, morrendo para as tentações, morrendo para aquilo que não glorifica a Deus, levando sempre e por toda parte esse morrer, essa convicção de que Cristo é a minha vida, Cristo é o tudo em nós. Essa é a convicção que nós levantamos, acordamos e nos deitamos com ela. Não podemos abandonar essa convicção de que Cristo é o tudo em nós. O arrependimento
o quebrantamento, a confissão e a restituição ou restauração são os passos seguintes que compõem uma vida de plenitude na presença do Pai. Romanos 5, de 1 a 5, não está escrito aí, mas eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Assim como o pastor Eric disse nessa manhã, que nós não tenhamos uma ação, uma atitude mecânica de graça e paz somente. Graça e paz como se fosse um bom dia, como se fosse um boa tarde. Muitas vezes nós perguntamos para os nossos irmãos assim, bom dia, como vai? Ou ele diz, não está bem, e ele diz tudo bem porque ele não quer compartilhar com você. Ou então se ele diz não está muito bem, e ele começa a dizer que não está bem, você diz, é assim mesmo. É assim mesmo. E aí você joga logo um versículo dizendo assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né, amado? Você não quer nem ouvir o sofrimento do teu irmão. Você não quer chorar com ele, você não quer ter a tristeza, compartilhar da tristeza dele. Porque a tristeza do nosso irmão faz a gente se lembrar da nossa própria tristeza. E é muito ruim o sofrimento. Por que nós não gostamos de ir aos hospitais? Por que nós não gostamos de conversar com uma pessoa debilitada? Os idosos estão sofrendo hoje neste mundo porque ninguém dá atenção para idoso. Porque sabe que aquele vai ser o seu fim. Um dia você vai ser idoso também. E aí nós não damos importância e atenção para os idosos, porque aquilo faz com que a gente venha a olhar para dentro de nós e saber que um dia nós vamos estar daquele jeito, naquela condição, então isso é ruim. Mas não é essa a proposta de Deus para a nossa vida. A nossa vida não termina com a morte física, com 90 anos, 100 anos de idade. A proposta de Deus para a nossa vida é uma eternidade no céu, um corpo glorificado, totalmente restaurado, totalmente restituído. Mas a gente fica olhando para as circunstâncias. A gente não quer compartilhar. A gente não quer ouvir o choro do outro. A gente quer jogar em cima da palavra. Chamamos de vida plena o ato da salvação e o processo da santificação ou vida em santidade. João 14, 6... 8, 32 e 36, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Precisamos ganhar a dimensão dessa verdade, dessa palavra, da libertação na pessoa de Cristo. Dia desses estava eu me deleitando na leitura do estudo intitulado O Evangelho para os Evangélicos, escrito pelo irmão Cláudio Morandi, pastor da nossa congregação de São José do Rio Preto, inclusive é um dos missionários que apareceu aqui no telão. Que com muita propriedade e com certeza sob a unção do Espírito Santo de Deus, redigiu o seguinte texto. Gente, presta atenção naquilo que o nosso irmão escreveu. A verdadeira graça procede de Jesus. Por isso, não se precisa afirmar a graça ao lado de Cristo, pois sem Cristo não há graça. E graça é favor imerecido, ou seja, é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. É o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, que é o precipitador e mantenedor de toda graça.
É por isso que não podemos falar Cristo e a graça, porque sem Cristo não há graça. Também não podemos dizer só Cristo, mas a fé, porque sem Cristo não há fé. Não podemos dizer só Cristo, mas as Escrituras, porque as Escrituras, concorrendo com Jesus, esquizofreniza a mente. Por isso, o que nós precisamos é só de Jesus. As Escrituras Sagradas serão realmente entendidas verdadeiramente quando lidas a partir do Verbo encarnado. É por isso que ler a Bíblia todo dia, sem crer naquilo que está escrito, ou sem tomar posse da verdade que está escrito na Bíblia, não adianta. Sem o Verbo encarnado, sem a pessoa de Cristo, não há revelação, não há fé. Não tem como dizer a graça fora de Cristo ou a fé fora de Cristo. E é nesse sentido, meus irmãos, que hoje queremos traçar um paralelo de nossas vidas encarnadas com a vida de Cristo e as Escrituras Sagradas. Muitas vezes somos tentados pela nossa própria soberba espiritual de acharmos que a plenitude da salvação e da santidade está em sermos exímios ouvintes da palavra, conhecedores das Escrituras, assíduos leitores da Bíblia e ferrenhos militantes de todas as atividades da igreja. Tem gente que não sai da igreja. Tem gente que participa de tudo que tem na igreja. Tem gente que acha que estando aqui fazendo coisas para a igreja ou conversando com o pastor, a vida dele vai ser mais espiritual, vai ter mais comunhão com Deus. Mentira. Mentira. Em primeiro lugar, a palavra diz que a fé sem obras é morta. Contudo, nós não podemos avaliar isso. Ninguém pode olhar para o irmão e julgar que a sua obra é por fé ou não. Mas aquele que tem fé, ele tem obras. Porque a fé aparece. O amor de Deus derramado no nosso coração, ele se transforma em atitude. Ele se transforma em bênção para a vida dos irmãos. Tiago 1, 22 a 25 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado o homem que anda segundo o coração de Deus. Bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor. Outros veem as Escrituras como poesia, de forma romântica, mas não as tomam de forma racional e prática em suas vidas. E aí então, no texto de Ezequiel 33, de 30 a 32, nós lemos assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. O conhecimento de algo não pode se transformar em ação. Colossenses 3:15, na nova versão, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz
como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Quando não agimos segundo a paz de Deus em nosso coração, algo está errado. Muitas vezes não fazemos o que devíamos e ficamos nos justificando, procurando apaziguar a nossa consciência. Nós não temos condição de mudar nada, a não ser pelo poder de Deus nas nossas vidas. Nós só podemos aceitar o propósito de Deus. Mas é o poder de Deus que nos impele. É o poder de Deus que nos impulsiona. É o poder de Deus que nos faz fazer diferença no mundo. Como que a tua vida, meu irmão, pode fazer diferença na vida da igreja ou na vida dos outros irmãos ou no olhar do mundo para a tua vida? Muitas pessoas estão olhando para mim e para você e avaliando qual é o testemunho que você tem dado. Quais são as decisões que você tem tomado na tua vida? Ou quais são os atos que você tem praticado na sua profissão, na sua casa, diante dos seus filhos ou da sua família? Que pai você tem sido? Que mãe você tem sido? Como que os teus filhos podem falar de você? Como que teu patrão ou teu empregado pode falar de você? Quando você perguntar para alguém, o que você quer dizer? Como você acha que é tal pessoa? Não pergunte para a pessoa, pergunte para quem o conhece. E então você vai saber exatamente qual é o teu testemunho, ou qual é o meu testemunho. Certo dia, eu saindo aqui deste púlpito, uma irmã chegou para mim e disse assim: Mário, eu vim aqui dizer para você que eu te perdoei. E eu nem imaginava por que eu deveria ser perdoado. Ela disse: eu quero dizer que eu te perdoei porque você não vive o que você prega. Eu falei: amém. É verdade. Realmente, eu não vivo o que eu prego, mas estou tentando. Estou buscando a vontade de Deus. Não sou perfeito. Continuo sendo pecador. Continuo errando. Mas a vida de Cristo em mim é que está fazendo com que a cada dia eu leve o morrer de Jesus. Eu leve a minha vida de forma a estar dependente da vontade de Deus. Buscando. Nós não somos perfeitos. Mas pelo menos estamos no caminho. Pelo menos nós estamos buscando a vontade de Deus na nossa vida. São Francisco de Assis disse assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Às vezes nós queremos mudar aquilo que Deus não quer que mude na nossa vida. Às vezes nós queremos deixar como está aquilo que é para ser mudado. Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração hoje? E a palavra vem e nos diz que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso entendimento. Viver em paz, apesar das circunstâncias. Nós estamos retornando agora de um congresso nos Estados Unidos. Eu e vários irmãos aqui da nossa igreja aprendemos muito com os nossos irmãos de lá. E uma das coisas que nós aprendemos é o cuidado uns com os outros. Dar importância para a vida do outro. Considerar o nosso irmão. Considerar é colocar o nosso irmão dentro do nosso mundo. Passar a mão no telefone e perguntar e ter a disposição de ouvir. É ir fazer uma visita para o irmão. É ir ao hospital visitar o irmão que está doente. Hoje nós vimos aqui que a Antônia, a esposa do Jorge, está passando por uma cirurgia. Ontem eu fui almoçar junto com um grupo de irmãos e lá eu encontrei o seu Aristóteles. E eu fiquei com vergonha do seu Aristóteles, porque ele disse assim: você não foi me visitar.
Há quanto tempo o senhor Aristóteles está adoentado? Estava ontem numa cadeira de roda, mas está lúcido, saudável, conversando, falando, orando, está diante do Senhor. E eu fiquei com vergonha porque eu não fui visitar o senhor Aristóteles. E isso é o que Deus está falando para mim. Por que você não vai visitar? Então tem coisa que eu posso mudar. Então, Senhor, dá-me força para mudar, para eu sair da minha zona de conforto, para eu sair do meu estado tranquilo, da minha rotina, e fazer aquilo para o qual o Senhor me colocou para fazer aqui neste mundo, que é testemunhar a vida de Cristo, que é edificar o seu reino através da minha vida, que é ganhar almas para o teu reino através de mim. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim: você está pensando que você vai pregar o evangelho lá no céu? Você está esperando chegar no céu para pregar o evangelho? Não, gente. O evangelho tem que ser pregado aqui. E pregar o evangelho é sair da nossa zona de conforto, é sair da nossa casa, é ir até aquele que precisa, aquele amado que ainda não conhece essa verdade, é falar daquilo que Cristo tem feito na tua vida, é falar da pessoa de Jesus, é o mendigo ensinando ao outro onde encontrou o pão, o alimento que traz a salvação, que é o pão da vida, que é Cristo. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós queremos falar assim: olha, eu estou na graça. Eu estou na graça e por isso eu vou esperar Deus fazer. Mas Deus não vai vir aqui fazer por você. Deus não vai vir aqui fazer a obra pela qual Ele te capacitou. E uma outra coisa que nós aprendemos com os nossos irmãos lá também, é que eu não faço aquilo que o irmão é capaz de fazer. O meu pai, com 46 anos de idade, teve um AVC. E ele ficou com uma sequela, com um braço e uma perna paralisados. Ele não podia andar sozinho mais. A primeira providência que nós fizemos foi comprar uma cadeira bem confortável, bem gostosa, para ele ficar sentado o dia inteiro. Isso é certo? Não é certo. Porque o meu pai poderia ter se recuperado se eu tivesse andado com ele, se eu tivesse feito junto com ele, exercitado junto com ele. Se eu tivesse feito ele andar, ele ia ganhar os movimentos novamente. E hoje eu penso que aquela cadeira não foi para o conforto do meu pai, foi para o meu conforto. Foi para que eu pudesse ver meu pai sentado, tranquilo, sem reclamar de nada, sem dor. Aquilo era para mim, não era para o meu pai. E o que nós estamos fazendo para o nosso conforto? O nosso conforto é ficar em casa. É não falar, é não ler a Bíblia, é não orar, é não lembrar das necessidades do outro. Esse é o nosso conforto. Mas e a obra? A fé sem obra é morta. A palavra de Deus está dizendo isso. Eu tenho fé, mas não tenho obras. Meus irmãos, permitamos que o Espírito Santo venha trazer compreensão do texto aos nossos corações, a fim de que não tenhamos um entendimento equivocado a respeito da manifestação da vida de Cristo através de nossos atos. Quando o texto fala em ouvir e praticar, é preciso entender que não temos nenhuma condição de colocar em prática os propósitos de Deus em nossa vida somente pelo ouvir, ler e falar, sem que a ação da lei perfeita ou da lei da liberdade, o evangelho da salvação, venham poderosamente operar uma obra de morte e ressurreição em Cristo, em nós. Eu escrevi dessa forma de propósito, porque é em Cristo e em nós, porque é tudo junto. É Cristo em nós, é Ele em mim, é Ele em cada um de nós. E aí então essa obra de Cristo em nós vai fazer com que nós possamos, em Cristo, fazer a obra pela qual nós fomos capacitados e preparados. Em Efésios 4, 8 e 11 e 12,
diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E eu fui estudar o real significado dessa palavra serviço dentro desse texto para a qual Cristo nos deixou os dons. Eu sei que cada um de nós aqui tem um dom. Muita gente fala assim, mas eu não sei pregar. Não tem problema. Deus te deu um outro dom. Muita gente prega o evangelho na cozinha, num consultório médico, numa sala de espera, falando de um por um. Muita gente não tem condição de vir e falar para um grupo, ou então na sua casa. Prega o evangelho onde der. Nós não temos um lugar. Olha, aqui eu sou ministro de Deus, aqui eu sou pastor, ou aqui eu sou salvo e eu vou falar de Cristo, e lá não. É sempre, sempre e em toda parte. Não tem distinção. Como vimos, a graça está em Cristo. A justiça está em Cristo. A fé está em Cristo. E a revelação das Escrituras aponta para a pessoa de Cristo. Não há graça sem Cristo. Não há justiça sem Cristo. Não há fé sem Cristo. Não há salvação fora da pessoa de Cristo. E não há sentido nas Escrituras sem a exaltação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adianta ler as Escrituras sem estar com os olhos voltados para a pessoa de Cristo, sem tentar buscar e ter a revelação da palavra, daquilo que Cristo está fazendo, da revelação que Deus quis deixar escrito para nós. Nós temos um privilégio de termos a palavra de Deus escrita para a gente poder aprender, para a gente poder ter a revelação. Mas não adianta ler a Escritura sem olhar para Cristo. Eu conheço uma pessoa que já leu a Bíblia 4 vezes e não é nascido de novo. Porque leu a Bíblia como um livro histórico. É possível? É possível. Eu quero aprender história na Bíblia. Vai aprender história. Porque a Bíblia é concreta. São fatos que já aconteceram. Inclusive fatos de fé. Mas vai aprender história. Porque não está olhando e não está buscando a salvação e não está olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa é a diferença. Porém, em Cristo, tudo foi consumado. Em Apocalipse 21, 6, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. Fonte da água viva. Qual é a fonte da água viva? É Cristo, é dele. E ele vai nos dar de graça. A quem tem sede. Foi o que eu fiz aqui agora, né? Tenho sede, vou buscar da fonte. E qual é a fonte? É Cristo. Em Gálatas, Paulo afirma que não anula a graça de Deus e que a justiça de Deus não procede de lei, mas da graça. Em 1 Coríntios 15, 10, com a mesma coerência própria do Espírito, ele diz: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia! Aleluia! Não sou eu. Eu não tenho nenhum mérito, eu não tenho nenhum poder, não sou eu, mas é Cristo, mas Cristo faz. Cristo faz, Ele impulsiona, Ele dá motivação, Ele dá discernimento, Ele dá revelação, Ele dá estratégia. Muitas vezes a gente quer pregar a palavra e não sabe como. Cristo dá estratégia,
cria oportunidade. Às vezes tem pessoas que falam assim, olha, não vem com esse papo de religião, não, que eu não quero saber disso. Não vem falar isso para mim, não. O irmão estava me contando esses dias que pregou para o cunhado, e aí ao final da pregação do evangelho, falou para o cunhado não queria nem ouvir, mas por consideração, ouviu. E no final ele disse assim, bom, agora que eu já falei para você, antes, se você não soubesse, você era ignorante na fé, mas agora você sabe, então agora o problema é seu com Deus. O cunhado falou, rapaz, eu falei para você que eu não queria saber, agora você me colocou nessa batata quente aqui? Mas é assim. Deus me diz, fala de Jesus para ele. Quantas vezes meu coração arde, ou num elevador, ou diante de um cliente, ou em qualquer lugar, e Deus fala assim para mim, fala de Jesus para ele. A pessoa está com um problema, está desesperançada, fala de Jesus para ele. E aí nós falamos. Aí então, não sou eu que faço, eu apenas obedeço. Quem faz a obra? Quem convence? É o Espírito Santo de Deus que convence. Por isso eu não tenho essa preocupação de falar, será que eu falei direitinho? Será que foi legal? Será que ele gostou? Não importa. Você falou de Jesus, não é? Aí o problema não é mais seu, o problema é dele com Deus. E com certeza, uma oração que Deus atende é pela salvação dos nossos irmãos. Com certeza absoluta. Onde nós estamos aqui? Diferentemente do que muitos salvos possam entender, o trabalho pode não ser sinônimo de religião ou de humanismo. O que faz a diferença é a motivação que resulta no trabalho ou a fonte geradora do esforço. Mas não se iludam, o amor derramado por Deus em nossos corações nos impele em direção ao nosso próximo, às suas necessidades, às suas dores, às suas alegrias. Simplesmente porque aquele que mora em nós veio para servir. Quando o homem caiu e escolheu fazer de si mesmo, em vez de Deus, o centro da sua vida, o resultado não só foi o homem perder a comunhão com Deus, mas também com o seu semelhante. Essa afirmação quem fez foi esse autor, Roy Hession. Precisamos permanecer em Cristo para que Ele mesmo nos dirija em nosso caminho de serviço. Aí nós vamos então, quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei, eu até comentei, estava junto com o pastor Glenn, e nós comentamos o que Rui Barbosa uma vez disse. Disse assim, Rui Barbosa: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Isso acontece todos os dias. Eu já compartilhei com vocês que eu tinha que fazer um estudo no escritório de um irmão e tinha que atravessar o calçadão para sair do meu escritório e ir até o escritório dele, fazer o estudo, e tinha que levar a minha Bíblia. E eu saía com a Bíblia embaixo do braço e atravessava o calçadão, torcendo para não encontrar ninguém conhecido que não me visse com a Bíblia embaixo do braço. Isso é uma ação do inimigo que vem dizer para você, você é crente? Nossa, mas não parece. Não parece ser crente. Você não fala de Jesus. Você não conta nada do que Deus tem feito na tua vida. Nós, eu e minha esposa, frequentamos muitas reuniões. E nós estranhamos quando nós chegamos numa reunião e não se tem uma oração, não se tem um compartilhar
da obra de Deus na vida dos irmãos. Muitas reuniões são feitas simplesmente para o deleite, para o prazer, mas não se vê o que Cristo está fazendo. Não se nota. E é tudo crente, viu? É tudo crente. Como eu falei no início, meus amados, essa mensagem, em primeiro lugar, é para mim e para você. Depois nós vamos compartilhar, se Deus permitir. A Bíblia nos garante que a salvação veio a nós por meio e por graça do Senhor Jesus. Está lá em Atos 15:11. Logo, nenhum trabalho e nenhum esforço gerado por mérito do homem foi necessário ou fez qualquer diferença em relação à salvação, mas a graça do Senhor Jesus Cristo. Em Tito 2, de 11 a 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que Cristo espera de mim e de você? Quando ele fala, o Espírito Santo vem e fala assim, fala de Jesus para ele, o que ele espera de mim? Que eu fale de Jesus. Quando Deus incomoda o teu coração e diz assim, faça uma doação para aquele irmão que está passando necessidade. E eu estou falando isso para vocês aqui, gente, Deus está me lembrando aqui de uns 4 ou 5 que eu já tinha esquecido e agora Deus me lembrou. E eu tenho certeza que vocês também, que vocês não são diferentes de mim. Viu? Então, quando Deus fala assim, faz uma doação para o teu irmão, porque eu sou dono de todas as coisas. Tudo que você tem, fui eu que te dei. Tudo que você tem é meu. E eu estou dizendo para você, faça uma doação para o teu irmão. Ele está passando necessidade. Testemunha que Cristo é tua vida. E aí você fala, não, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Eu acho que eu vou ficar sem o meu... Quantas vezes você compra um presente para dar de aniversário e se arrepende e fala assim, puxa, eu não tenho, eu queria ficar com isso para mim. Não é? O que está sobrando na tua casa? Eu tenho acompanhado o trabalho social da igreja aqui. Tem doações que não servem nem para jogar no lixo. Você não dá aquilo que é para compartilhar, você dá aquilo que não serve mais para você. Eu faço isso. Gente, nós precisamos aprender. Aprender que tudo que nós somos, tudo que nós temos, aquilo que nós testemunhamos, é o nosso rei. Nós estamos falando de um rei soberano na nossa vida. Se nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, que tipo de embaixadores nós estamos sendo? Qual é a percepção do nosso rei para as pessoas que estão vendo o nosso rei através de nós? Que rei nós estamos apresentando através dos nossos atos? Que poder tem o meu rei através daquilo que as pessoas veem em mim? Muitas vezes nós ficamos com vergonha. Mas isso é bom. Isso é saudável. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Andássemos onde? Nas boas obras que Cristo preparou para que andássemos nelas. É nas obras de Cristo, não é nas minhas obras, não é nas suas obras, não é buscando o meu prazer, não é buscando ter uma vida para mostrar para as pessoas. Uma outra coisa que nós percebemos também, lá nesse lugar onde nós estivemos, que o povo quer mostrar perfeição, as famílias querem mostrar perfeição, mas na verdade aquilo é feito na força do braço. Olha, os meus filhos são perfeitos, são educados. A minha esposa é uma dona de casa perfeita, o meu marido é um provedor. Mas fora de Cristo tudo isso vira esforço, vira desempenho, vira religião. Fora de Cristo não dá. Mas em Cristo tudo fica leve, tudo fica fácil e é por graça. E como eu estava dizendo para vocês, cuidado com as pessoas, cuidar das pessoas, se importar com os nossos irmãos. Nós não podemos perder de vista que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós somos os seres mais importantes criados por Deus, criados para que Ele tivesse relacionamento conosco. E relacionamento é uma coisa que Deus nos ensina a partir do relacionamento uns com os outros aqui. Primeiro o horizontal, depois o vertical. Nós vamos aprender com Deus como nós vamos amar os nossos irmãos. E como esse amor pode ser transformado em boas obras. Como esse amor pode aparecer nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. Como que é que as pessoas veem esse amor de Deus em mim? Porque só falar não resolve nada. Você chega perto do irmão que está passando fome e fala, é assim mesmo, irmão. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Legal, né? Mas a fome continua. Mas o frio continua. O pé descalço continua. É isso que Deus mandou você fazer? Mandar um versículo bíblico e não fazer nada? Não, não é isso. É por graça. Nenhum poder, nenhum mérito, nenhum trabalho, nenhuma contribuição temos ou teremos que possam influenciar ou ter influenciado na obra salvadora que Cristo Jesus já consumou na cruz em nosso favor. Foi somente a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, sem que nenhum deles merecesse ou tivesse feito algo para merecer. Mas foi por pura misericórdia. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Philip Yancey escreveu essa frase. Às vezes você acha que você pode fazer mais para ter mais amor de Deus. Não. Você pode não crer em Cristo que Deus te ama. Você pode ir para o inferno que Deus te ama. Não é o que você faz, mas é pelo amor dele em Cristo Jesus em nós. Não é pelo que você faz para que ele te ame mais ou menos. Às vezes a gente tem uma relação de troca com Deus. Então eu vou fazer isso, porque aí eu vou passar na frente dos irmãos, né? Então o pastor vai tomar um lugar diferente daquele que não é pastor diante do reino de Deus. Todos nós somos iguais. Todos nós temos um propósito aqui deixado por Deus na nossa vida. Por isso diz assim, Cristo deixou um dom para cada um. Uns para evangelistas, profetas, pastores, mestres. Cada um tem a sua função. E você também tem a sua função dentro do reino de Deus. Aquilo que Deus te deu o dom de fazer, que você faz bem, faça para a glória de Deus. Faça pensando que aquilo que você está fazendo não é por esforço. Aquele trabalho que você faz não é para ganhar dinheiro, não é para o esforço, não é para você ter glória, mas é para a glória de Deus. E Deus então vai te dar o dinheiro, Deus vai te dar condição, Deus vai te dar saúde. Porque aí sim,
estamos buscando em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Aí sim nós estamos obedientes à palavra de Deus. Dito isso, voltamos então ao nosso tema, que é o que ocorre entre o ouvir e o praticar. Agora nós vamos começar o nosso estudo, né? Não só ouvintes, mas praticantes. Está escrito que o Espírito Santo de Deus veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, uma vez que ouvimos a voz do Espírito, somos convencidos da presença do pecado em nós. E daí não temos alternativas para a salvação senão receber a justificação consumada pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso favor. O preço foi pago. A alegre experiência do poder do sangue de Jesus nos limpa completamente do pecado e restaura e cura tudo que o pecado arruinou e nos fez perder. O sangue de Jesus é que nos limpa, que nos justifica. E a ação do pecado não tem mais poder sobre nós. Amém. A justiça de Deus opera mediante a sua graça. A autoridade espiritual é baseada num paradoxo. Jesus disse, em Mateus 20, 27, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o último e servo de todos. Ele mesmo deu uma demonstração prática deste princípio quando lavou os pés dos discípulos. A fonte dessa autoridade não é o orgulho, nem a força, nem a autoconfiança, mas a humildade. O paradoxo é um rei que lava os pés dos seus súditos. Aquele que quiser exercer a autoridade espiritual deve ser o servo de todos e estar disposto a morrer em favor daqueles por quem é responsável. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós temos então uma certeza que o nosso Rei, que o nosso Salvador, que o governo da nossa vida não é aquele que quer ser mais, que quer ser ensinar uma autoridade irresponsável, mas é aquele que quer ensinar a termos responsabilidade uns para com os outros. A estarmos a cada dia, a cada momento, olhando para as necessidades do povo, necessidades do mundo, necessidades daqueles que possam, de alguma forma, vir a conhecer o que Cristo fez e faz na nossa vida. Esse texto que eu vou ler agora, de Larry Christensen, ele chamou muita atenção com relação à questão da sua visão sobre a fé. E ele diz assim, a fé não é uma fortaleza onde nos refugiamos para ficar acima dos conflitos e tribulações da vida. É antes uma arma com a qual enfrentamos todas as batalhas e embates que se apresentam. Sofremos golpes e derrotas, ficamos como que presos no solo das incertezas e dúvidas, mas permanecemos na luta e vencemos porque ousamos exercitar nossa fé. A fé não nos coloca numa posição privilegiada em que podemos dispensar a experiência e de onde contemplamos a realidade de Deus, numa espécie de esplendor à parte. Ao contrário, a fé deve poder ser aplicada na cozinha, no escritório, nas quadras de jogos, etc. Não nos retira do dia a dia, mas traz Deus para eles. Nós não vamos sair do mundo. A oração que Cristo fez em favor dos seus discípulos. Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E é essa fé que faz com que nós tenhamos uma forma diferente de encarar as tribulações. Nós temos um Deus, nós temos um Salvador, que está todos os dias santificando a nossa vida e fazendo com que a gente encare os problemas, que a gente encare as possibilidades de falta de esperança
com paz, com amor, com misericórdia. Hoje mesmo estava conversando com uma irmã que está passando por dificuldades, mas firmada na rocha. Quem não tem problema? Quem não tem dificuldade? Quem não tem necessidade? Mas Deus está no controle. É Ele que permite. É Ele que faz. Muitas vezes nós não entendemos a ação de Deus na nossa vida, porque nós queremos que seja feita a nossa vontade. Mas é a vontade de Deus que é feita. E para encerrar, eu quero ler um texto de Tiago com vocês. Capítulo 2. A partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? A propósito da pregação do nosso irmão Fernando, no domingo passado, que falou sobre a vida de Abraão. A fé de Abraão foi provada através do pedido de Deus sobre o seu filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as Escrituras, qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nós temos uma certeza. Não podemos ser só ouvintes, mas praticantes. Mas aquilo que acontece entre o ouvir e o praticar é um milagre. É um milagre. A diferença é que esse milagre transforma a nossa vida de maneira que o que motiva a nossa vida para as obras não é o que vocês vão pensar de mim, não é o que as pessoas vão pensar de vocês, mas é Cristo em mim e Cristo em vocês é que vai fazer a diferença e vai nos impulsionar para as obras, para a prática, para que a vida de Cristo possa aparecer. Então, quando a gente fala que uma pessoa, não podemos julgar ninguém, a Bíblia condena, mas quando a pessoa fala que tem fé e não tem obras, não tem diferença para as pessoas que vivem ao seu redor. Mas quando uma pessoa fala que tem obras e você vê as obras, você não pode julgar o seu coração, porque essas obras podem estar sendo motivadas pela religião, pelo seu próprio esforço, por fazer parecer uma coisa perfeita, mas ao mesmo tempo pode não ser. E essas obras, então, podem ser fruto de uma vida transformada, de um coração onde Cristo habita e onde Cristo é a vida daquela pessoa. E essa avaliação nós podemos fazer em torno do povo que está aqui para fazer diferença no mundo, para que não passe em branco, para que a sua vida não passe em branco. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo para que o nosso Deus, para que o nosso Redentor, Jesus Cristo, seja conhecido por meio dos nossos atos? Avalie isso, meu irmão. Avalie isso. Isso faz grande diferença para cada um de nós. Não sejamos ouvintes negligentes, mas pelo poder de Cristo que nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, e transformou o velho em novo,
sejamos operosos praticantes. Não mais eu, mas Cristo em mim. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.